Olá, estudantes de orgânica, vamos para a nossa segunda aula de aromaticidade e reações do benzeno. Na aula passada a gente falou sobre a história do benzeno, critérios de aromaticidade, sobre hidrocarbonetos aromáticos, buckballs e AIDS, compostos aromáticos heterocíclicos e exercícios propostos. Vamos dar uma revisada. Então o benzeno foi descoberto por Michael Faraday, ele estava estudando óleo de baleia que é aquecido para iluminar as ruas de Londres. Sugeriu o nome de feno, por causa do grego falar em brilhar. Depois, o Maillard, ele descobriu a forma molecular C6H6 e nomeou de benzina e no final ficou como benzeno. O benzeno é um exemplo de composto aromático, ele é planar, ele é cíclico, possui elétrons deslocalizados, todas as ligações têm o mesmo comprimento, e ele é estável por causa da aromacidade. Então, existem outros compostos aromáticos. E o benzeno, nos ajuda a classificar. Por quê? Olhando o benzeno, a gente vai lembrar das regras aí, dos critérios, necessários. Aí. E o primeiro critério é que ele deve ter uma nuvem de elétrons cíclica ininterrupta. E para ter uma nuvem de elétrons cíclica ininterrupta tem que ser cíclico, tem que ter orbitais p em todos os átomos do ciclo e tem que ser planar. E o segundo critério, pares de elétrons π ímpar, ou elétrons π ímpar. E o benzeno tem isso. A regra de Hooke nos ajuda. Se eu colocar o número inteiro aqui em N, eu vou ter o número de elétrons, elétrons π, não o número de pares de elétrons π, mas o número de elétrons π. E aí, esse número de elétrons π pode indicar, havendo a primeira regra sendo aceita, indicar que o composto é aromático. Então, ele tem a ver mais com a segundo critério, a segunda regra. Também são chamados de anurenos aqueles monociclos que têm ligações simples e duplas intercaladas, alternadas, no caso ali do ciclo de Plantieno, do ciclo octatetraeno, que não são aromáticos. E aí a gente viu outros que são aromáticos, ou não aromáticos, por exemplo, o cartiociclo propenila, que é aromático, o ânio ciclopropenila, que não é aromático, assim como o ciclopropeno. Vimos também que não é aromático o cicloheptatrieno e o ciclopentadieno. E os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, como o naftaleno, fenantreno, criseno. A descoberta ali dos buckballs, ou os fulerenos, alquimistas de fulerenos, e a importância deles em diversos estudos. Temos exercício proposto. E os aromáticos heterocíclicos, como a piridina, o pirrol, o furano e o tiofeno. É importante que mesmo que a representação não venha muitas vezes indicar que o átomo ele é hidratado sp2, tem que olhar todos os seus contributos. É o caso da piridina, que inclusive tem um par de elétrons no orbital sp2. Já o pirrol, aqui aparentemente o nitrogênio é hidratado sp3, não seria aromático, mas ele tem outros contributos de ressonância. Então o híbrido é considerado como hidratado sp2. Assim como o furano. E também temos heterocíclicos com mais de um anel, como o quinirona, o indol, o nidazol com 2 nitrogênios, a purina e a piridina. Hoje nós vamos estar falando sobre consequências químicas da aromaticidade, anti-aromaticidade, a descrição do orbital molecular para aromaticidade e anti-aromaticidade, e a nomenclatura do benzeno para mono substituído, e como o benzeno reage, exercícios propostos. Então, algumas consequências químicas da aromaticidade. Aqui, por exemplo, esses hidrogênios aqui do ciclo pentadieno, ele tem um pK muito baixo para um hidrogênio ligado a um carbono sp3. Só para vocês verem,
O etano, tá? Todos os hidrogênios do etano, o pKa dele é 50, que é o maior pKa que a gente pode ter. Então, por que baixou tanto? Ó? É muito. Lembra que isso aqui é uma grandeza, tem a ver com logaritmo. Então, baixar isso aqui é reduzir aí na casa de 10 elevado a 35, ou seja, reduziu muito o pKa, não só foram 35 unidades. Tá? A acidez aumentou muito. Tá? Qual a razão? E aí a razão está o quê? Tá? A razão está que quando ele perde, o ciclo pentadieno perde esse hidrogênio, tá? Ele gera o ânion ciclopentadienila. E esse ânion ciclopentadienila, ele é aromático. Tá? Então, por ser aromático, ele é muito mais estável. Então, base estável, base fraca, vem de um ácido mais forte. Então, por isso que o pKa é tão menor, porque a base conjugada desse ácido aqui é uma base estável e estabilizada por energia de ressonância. Tá? O que não acontece com o ânion etila. Tá? Não tem, os elétrons estão localizados. Vamos ver isso em detalhes. Então, aqui, ó, o ânion ciclopentadienila, então, par de elétron não ligante em direção à ligação π, e a ligação π vem para cá como par não ligante. Vamos lá. Tá? Aí, a gente vai ter a sequência aqui. Par de elétrons em direção à ligação π, e esse par de elétrons vem aqui, a ligação π vem com par não ligante, e assim por diante. Está meio fora da sequência, tá? Mas está valendo. E nessa ideia de par de elétrons não ligantes em direção à ligação π e a ligação π passar de par ligante para par não ligante, nós temos todas essas possibilidades, tá, de contribuintes de ressonância. 1, 2, 3, 4, 5, todos eles têm a mesma estabilidade. Ou seja, o híbrido de ressonância é uma mistura aí. Todos esses aqui contribuem para o híbrido de ressonância. Então, a energia de ressonância dele é bastante interessante, o estabiliza bastante. Então, nós vamos ter isso aqui, ó, tá? Todas as ligações são intermediárias, são menores que uma ligação sigma e maiores que uma ligação π, tá? São todas iguais, e há uma carga parcial negativa em todos os carbonos também, tá? No híbrido, porque todos eles contribuem. Então, nós temos aqui, né, como resultado da aromacidade do ânion ciclopentadienila, e então ele é um carbônio inusualmente estável, ou seja, não é usual que um carbono seja estável, tá? Dessa forma. Tá? Então, o pKa, ó, do ciclopentadieno inusualmente baixo, tá? Por estar ligado ao carbono sp3, está explicado por causa da energia de ressonância, tá, da base conjugada. É bastante estável. Relacione os valores de pKa do ciclopentadieno e do ciclopentatrieno. Então, é com vocês aí. Desenhe as setas para mostrar o movimento de elétrons dos contribuintes de ressonância nos seguintes compostos: o ânion ciclopentadienila e o pirrol. Peguem lá e façam. Quantos átomos compartilham a carga negativa no ânion ciclopentadienila e no pirrol? Então, para utilizar aqui, foi feito no exercício 3. Ainda algumas consequências. Aqui, ó. Nesse caso aqui, esse é o brometo de cicloheptatrienila. Bom, no caso do brometo cicloheptatrienila, o que a gente tem aqui? Nós temos uma ligação covalente. Tá? O carbono sp3, carbono e bromo. Tá? O que se espera desse brometo? Que ele não seja solúvel em solventes polares. Agora, o que se observa no dia a dia? Isso aqui.
não uma ligação covalente. Tá? É o mesmo brometo de ciclo heptatrienilo, só que ele é iônico. Ele se dissolve em compostos em solventes polares. Tá? Qual a razão disso? É chamado de brometo de tropílio. A razão é que agora esse carbono que é sp3, com a quebra da ligação, passou a ser um carbono sp2, ele tem um orbital P aqui. E a gente sabe que elétrons π em direção à carga positiva pode ocorrer deslocalização de elétrons. E aí, então, vamos lá. Elétrons π em direção à carga positiva. Uma carga positiva aqui. Ó. Elétrons π em direção à carga positiva. Eu tenho a carga positiva aqui, uma π aqui. Elétrons π em direção à carga positiva. E vai ter uma carga positiva aqui. Ó. E elétrons π em direção à carga positiva. E vai ter uma carga positiva aqui. E ainda tem mais um e tem mais outro. Olha quantas possibilidades de contribuem de ressonância. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E todos eles têm a mesma estabilidade. Todos eles só têm uma carga positiva. Tá? Então, nesse caso aqui, a estabilidade maior do composto é como um composto iônico e não como covalente. Lembra que a natureza busca a menor energia. E a menor energia está, nesse caso, em ser iônico. Tendo em vista que, na condição iônica, você vai ter uma maior estabilidade ou uma menor energia dos reagentes. Tá? Então, são todos os contribuintes e lá o híbrido. Todas as ligações intermediárias e em todos os carbonos, carga parcial positiva. Tá? Então, essa é uma consequência da aromaticidade. Aí, um composto que seria covalente, ele se apresenta como iônico. Agora vamos falar de anti-aromacidade. Então, enquanto a aromacidade ela é caracterizada pela estabilidade, a anti-aromacidade é caracterizada pela instabilidade. Então, a estabilidade relativa dos compostos primeiro veio o composto aromático por causa da energia de ressonância. Depois veio os compostos com elétrons localizados, que não tem nada que estabilize. E tem o composto anti-aromático, que ele tem condições que o instabiliza. Tá? O instabiliza. Então, o critério para a anti-aromacidade, ele cumpre o primeiro critério. O composto ele é plano, com átomos com orbitais π ininterruptos, tá? E aí então ele tem uma nuvem de elétrons π ininterruptos. E não cumpre o segundo critério, que deveria ser par de elétrons π ímpar. Tá? Aí, ao não cumprir, então ele vai ter par de elétrons π, tá? O número par de elétrons π, que, ao contrário, deveria ser o número ímpar para ser aromático. Então, tendo o número par de elétrons π, tá? Ele vai ser anti-aromático. Tá? A regra de Hooke, como se encaixa? Ao invés de ser de 4N mais 2, é 4N π elétrons. Tá? Por exemplo, se o N é 1, então um composto que cumpre o primeiro critério, mas não cumpre o segundo, ele teria 4 elétrons. Tá? 4 elétrons no seu sistema π. E aí, então, ele é antiaromático. Aqui, como exemplo, o ciclo butadieno. Então, ele é cíclico, então ele tem número de elétrons π ininterrupto, todos os carbonos têm orbital P, tá? E só que ele tem par de elétrons π, e pela regra de Hooke, se eu colocar aqui 1, vai dar 4, ele também tem 4 elétrons. Tá? 2 pares de elétrons π com 4 elétrons. Tá? O cátion ciclopentadienilo. Também, todos os átomos, ele é cíclico, todos os carbonos têm orbital P, então ele tem uma nuvem de elétrons π ininterrupta, porém, ele tem número par de elétrons π. Tá? Ele é antiaromático. Bom, o ciclo de Frost, ele é uma forma de representar isso em termos de energia, tá? Um diagrama de energia. E ele é
é bem interessante o ciclo de Frost, porque se você colocar o ciclo com um dos seus vértices para baixo, tá? Todos os outros vértices vão te dar os níveis de energia para a distribuição do número de elétrons π do ciclo. E aí, então, a gente vai ter aqui, por exemplo, com o benzeno. Então, não está representado aqui, mas ele tem 6 elétrons π. Né? 6 elétrons π. Então, aqui só tem um vértice, então aqui é só um nível de energia. Aqui já tem 2 vértices, então vão ser 2 níveis de energia. Aqui tem 2 vértices, também são 2 níveis de energia. Aqui tem um vértice, tem um nível de energia. Como ele tem 6 elétrons sistema π, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Beleza. O que quer dizer esses níveis de energia mais embaixo? É os orbitais moleculares ligantes. E esses daqui, orbitais moleculares antiligantes. Então, orbitais moleculares ligantes, elétrons e orbitais moleculares ligantes estabilizam a molécula. E emparelhados. Elétrons e orbitais moleculares antiligantes instabilizam a molécula. Tá? Então, o ânion ciclopentadienila, que a gente viu ali, tá? Ele também tem 6 elétrons, tá? Só que, claro, o seu diagrama de energia passa a ser 1, aqui 2, e no orbital molecular ligante só tem 2. Tá? Tem 3 no orbital molecular ligante e 2 níveis de energia no orbital molecular antiligante. Distribuindo os 6 elétrons, tem aqui, né? Par de elétron aqui e o par de elétron ligante, que conta, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tem elétrons em orbital molecular ligante e emparelhados, isso que é importante. Então, aí demonstra esse ciclo de Frost e essa distribuição de elétrons em orbitais de energia, demonstra. Agora vamos para o cátion ciclopentadienila. No caso do cátion ciclopentadienila, ele vai ter 4 elétrons, e não 6 como o ânion ciclopentadienila. E aí, o diagrama é basicamente o mesmo, mas agora eu tenho 1, 2, 3, 4. 2, apesar de ter elétrons e orbitais gigantes, mas tem orbitais semi-preenchidos. E isso também estabiliza a estrutura, tá? A estrutura dele. Então, por isso que aí isso explica o fato dele ser anti-aromático. E o ciclobutadieno? O butadieno, a gente sabe que tem também 4 elétrons, tá, no seu sistema. E aí, olha a distribuição. 1, 2 vértices aqui, né? 2, e aqui mais 1. Tá? Aí, o interessante é que tem orbital molecular ligante, os do meio orbital molecular não ligante e o orbital molecular antiligante. E nesse caso aqui, vai ter 1, 2, 3, 4. Ó. Então, além de não ter todos os seus elétrons no orbital molecular ligante, ele tem elétrons desemparelhados em orbitais moleculares não ligantes. Tá? Então, por isso que ele é anti-aromático e não aromático. Tá? Nomenclatura de benzeno, monossubstituído, vamos lá. Então, aqui tem o bromo, tá? Meu anel benzênico, então a gente vai chamar ele de bromo-benzeno. Tá? Simples. Tá? A cadeia principal é o benzeno, e aí os outros são tratados como grupos substituintes. Então, esse aqui vai ser o quê? O cloro, benzeno. Tá? E esse aqui, ó. Agora esse é o grupo nitro. Tá? Então, é o nitro-benzeno. E esse aqui, ó, aqui é uma etila. Então, etil-benzeno. E uma metila, então, metil-benzeno. Opa! Ele é um tolueno também. Eu posso chamar ele de metilbenzeno, que é a nomenclatura usual, e posso chamá-lo de tolueno, é mais conhecido como tolueno. Mas também pode chamá-lo de metilbenzeno, mas é muito mais conhecido como tolueno. Então, tá? E aí, então, agora com a hidroxila, poderia ser hidroxibenzeno, porém, ele é muito mais conhecido como fenol. Tá?
Aqui, então, seria o amino benzeno, porém, é muito mais conhecido como anilina, né? Nomes mais usuais. E esse aqui é um ácido. É o ácido benzeno sulfano. Tá? Então, e aqui, ó, poderia ser o metoxibenzeno, porém, mais conhecido como anisol. E esse aqui, ó, vinil, podemos chamar de vinilbenzeno, mas é o muito mais conhecido como estireno. Daí vem, ele é um monômero do poliestireno. Tá? Os plásticos aí que a gente utiliza no dia a dia. E esse aqui, ó, é um aldeído, né? E é o benzaldeído. E esse aqui é o ácido carboxílico, então é o ácido benzóico, aquele que eu comentei com vocês, que aquele cientista, tá? O Euler, ele achou o benzeno parecido com o ácido benzoico, por isso que ele chamou de benzina. Tá? E aqui, ó, esse aqui é uma benzonitrila, tá? Benzonitrila. Okay? Então, esses nomes usuais, né, são interessantes gravados. Com exceção do tolueno, anéis benzênicos com substituintes alquilas são nomeados como benzenos, alquilsubstituídos, ou alcanos, fenilsubstituídos. Então é possível trabalhar com os dois. Tá? Aqui, por exemplo, tá, é o isopropilbenzeno, tá? Também chamado de comeno. E esse aqui, tá? É o sec-butil-benzeno. E esse aqui é o terc-butil-benzeno. Vamos agora, então, considerar como alcanos fenilsubstituídos. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, na posição 3, então tratamos agora o benzeno como fenol. Então, nesse caso vai ser o 3-fenilpenteno. Não, volta. Então vamos agora para os alcanos fenilsubstituídos, tratar como alcano fenilsubstituído. Então, o benzeno é tratado como fenil. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, na posição 3, então 3-fenilpentano. E aí, nesse caso também é 1, 2, 3, 4, 5, porém na posição 2. Então, 2-fenilpentano. Quando, então, a gente já viu anteriormente, você tem o benzeno como um grupo substituinte, é chamado de grupo fenila. Tá? E se tiver um CH2 entre o benzeno e a cadeia, aí nós temos um grupo benzila. Então, aqui, por exemplo, cloreto, tá? De benzila ou cloro-etilbenzeno. Tá? Ali, cloreto de benzila. Aqui já nós temos um éter. Então, nós vamos ter o quê? Difenil-éter. Difenil-éter. E aqui, ó, agora já não é mais uma fenila, mas sim uma benzila. Então, dibenzil-éter. Então, vamos ao exercício proposto. Escreva a estrutura de cada composto abaixo. 2-fenilhexano, álcool benzílico, 3-benzilpentano e bromometilbenzeno. Como reage benzeno? Como o benzeno reage? Tá? Então, ó, o benzeno, como a gente tem uma alta densidade eletrônica aqui, espera-se que ele reaja com o eletrófilo. Então, os elétrons π vai atacar o eletrófilo, então aqui o nucleófilo sai do anel benzênico, tá? E aí nós teríamos ali a quebra da ligação e a formação de um carbocátion, tá? E a inserção do eletrófilo ali, no intermediário carbocátion. É o mesmo que ocorre com o alceno. Elétrons π da dupla reage com o eletrófilo e gera um intermediário carbocátion. Tá? Será que o benzeno reage como um alceno? Vamos ver. Aí o alceno, a próxima etapa seria o quê? Tá? No nucleófilo,
reagiria aqui com o carbocátio e a gente teria uma adição eletrofílica. Produto de adição eletrofílica. E o benzeno? Vamos lá. O benzeno é hidrófilo formando um intermediário carbocátio. Tá? Claro que é um carbocátio alílico. Tá? Carbocátio alílico que tem possibilidade de localização de elétrons interna. Então a gente tem um nucleófilo ali presente. O nucleófilo poderia reagir com esse carbocátio e levar, já olha o xizinho aqui, já está dizendo que não, a um produto de adição eletrofílica. Tá? Então aqui já está indicando o quê? Que não vai ocorrer como no alceno. Tá? O composto ele é não aromático. Um produto formado é não aromático. Então parte-se de um produto aromático e chega-se a um produto não aromático. Ou seja, a energia de ressonância do reagente, tá? Primeiro produto, mas é reagente, tá? Do reagente, ela foi perdida. Então, o produto ele é mais instável em relação ao reagente. Maior energia. A outra possibilidade é o quê? Esse nucleófilo agir como uma base e capturar o próton. E aí, restabelecer a aromaticidade, que é o caminho A e que é o que acontece. Nesse caso, a aromaticidade ela é mantida, tá? Então o produto não tem, assim, não é mais instável em relação ao reagente. E aí nós temos um produto de substituição eletrofílica. Então esse é o caminho que segue. Por isso que a gente diz que usa os benzeno, tá? Ou aromáticos, tá? Não reagem como os alcenos, porque os alcenos sofrem uma adição eletrofílica, enquanto o benzeno e aromáticos sofrem uma substituição eletrofílica. Especificamente vamos nos ater ao benzeno aqui. Tá? Então essa é a razão, a não perda de aromaticidade ou a manutenção da aromaticidade no produto. Bom, então, composto aromático. Aqui demonstra aqui nesse gráfico de diagrama de energia, então, quando chega aqui forma o carbocátio. Tá? O caminho que leva para o produto de adição, tá? O estado de transição é de maior energia, enquanto o caminho que o Z funciona como base capturando o próton leva ao estado de transição de menor energia e aí a produto de substituição. E somente, então, nada de produto de adição e 100% de produto de substituição. Okay? E aí tudo tem a ver com o fato de o reagente ser aromático e o produto continuar sendo aromático. Enquanto aqui o reagente é aromático, mas o produto ele é mais instável. A energia dele vai lá em cima, ele é instável. Então, o produto é não aromático. E essa não aromaticidade é que, além dessa diferença aqui, tá? Ainda o produto final, por substituição eletrofílica, é muito mais estável. Então, Paula Bruce aí, Química Orgânica volume 2. Bedankt voor het luisteren. Obrigado pela atenção em holandês. Soli de glória.